O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tem o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos continuando o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos e nós já havíamos comentado na homilia no dia de ontem algo que os santos padres dão como explicação para esse primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, inclusive no trecho que nós ouvimos no dia de hoje. Primeiro, São Marcos narra Jesus que expulsa o demônio de um homem na sinagoga, mostrando a derrota da antiga serpente lá no livro do Gênesis. Depois Jesus cura a sogra de Pedro que estava com febre, mostrando que uma vez que o pecado entrou no mundo através da atitude de Eva no livro do Gênesis, agora uma mulher, nela começa um processo de verdadeira cura do pecado. E depois, uma vez curada a mulher, Jesus então cura um homem da lepra, mostrando agora o homem que é redimido, é lavado, é purificado também do seu pecado. Esse como ao caminho missionário de nosso Senhor, o seu processo, o seu modo de salvar, de redimir a humanidade. Mas além desta realidade escrita pelos santos padres, nós encontramos algo interessante nesse trecho do Evangelho que ilumina a nossa vida cristã, principalmente o nosso apostolado, de modo muito concreto para aqueles que são chamados a fazer pregações, a viver o ministério sacerdotal ou a vida consagrada, mas para todos aqueles que são chamados a ser discípulos de Cristo. São Marcos narra neste Evangelho que depois de ter realizado a cura, depois de ter feito acontecer o milagre na vida daquele homem, Jesus diz com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Jesus diz para aquele homem que acabava de ser curado de que ele não deveria falar publicamente sobre esses fatos, sobre aquilo que havia acontecido com ele. E diz ainda o evangelista que, saindo dali, o homem começa a anunciar aquilo que Jesus havia realizado nele, de tal maneira que o seu anúncio foi grandioso, que Jesus já nem mais podia entrar nas cidades, tinha que ficar do lado de fora, em locais desertos, e mesmo assim, todos iam à procura dele. São Gregório Magno, ele vai dar uma explicação pelo motivo pelo qual Jesus age desta maneira, mesmo sabendo que aquele homem iria depois proclamar para todos a cura que havia recebido. São Gregório Magno fala que Jesus
quis ser um maestro, alguém que o mestre que ensinava também os seus próprios discípulos a sua vivência de apostolado. Ele diz que Jesus mostra nesta atitude junto com o homem leproso, dizendo que ele não deveria falar sobre aquilo que havia recebido, para mostrar para os discípulos que não deveria ser buscado a glória pelos atos que também eles realizariam. Não era para buscar o reconhecimento das obras grandiosas que também eles iriam realizar, mostrando que aquilo que acontece, digamos assim, o benefício que se adquire, a proclamação das obras que os discípulos iriam realizar, não deveria partir deles mesmos, mas deveria acontecer de forma natural, para que pudessem viver assim a humildade e a verdadeira consciência de que não eram eles que realizavam as obras, mas eram apenas instrumentos de Deus. Por isso que dizia que esse trecho do Evangelho ilumina o nosso apostolado e a nossa forma de viver como discípulos de Cristo, como testemunhas de Cristo, como aqueles que anunciam a boa nova do Evangelho. Quantas e quantas vezes diante do nosso apostolado, do nosso ministério, da nossa vida cristã de forma autêntica, quantas e quantas vezes nós somos tentados a acreditar que aquilo que fazemos é obra nossa e queremos muitas vezes até reconhecimento daquilo que fazemos. Queremos que tenhamos publicidade das coisas que fazemos. Se isso já era uma realidade naquele período, o ensinamento de Jesus para os seus discípulos, muito mais serve para cada um de nós neste tempo em que vivemos, em que tudo é colocado publicamente. Infelizmente, através de certas atitudes, nós acabamos até mesmo ferindo e destruindo aquilo que anunciamos, quando queremos reconhecimentos a nós mesmos ou queremos colocar a nossa imagem em visibilidade em detrimento àquilo que nós somos, apenas instrumentos de Deus. Inclusive o próprio São Gregório Magno, na regra pastoral, ele vai falar desta realidade, dizendo que nós devemos, principalmente nós sacerdotes, devemos tomar cuidado para que ao reerguermos as pessoas, não escorregarmos e cairmos no lugar delas, no sentido de que, no exercício do nosso apostolado, no exercício do nosso ministério, verificando as obras que Deus realiza através do nosso ministério, uma vez reerguendo as pessoas através dessas obras, quando caímos no orgulho ou na sensação de que somos nós que realizamos, ou desejando o reconhecimento, a publicidade da obra que fazemos, nós escorregamos e caímos no lugar daquele que nós levantamos anteriormente. E ele então ensina a necessidade que temos de viver a virtude da humildade, para que através da humildade nós saibamos verdadeiramente de quem procede a obra que realizamos. Não somos aqueles que fizeram a obra, mas aqueles que foram instrumentos da obra. Inclusive, nós notamos no próprio milagre de Jesus nas bodas de Caná, quando é narrado que depois de ter levado o vinho transformado, a água transformada em vinho para o mestre-sala, os serviçais sabiam o que havia acontecido. É assim que deve ser o nosso coração no nosso apostolado, nas obras grandiosas que Deus realiza através de nós. Sabemos de onde vem, quem é o autor dessas obras. Não somos nós, mas o próprio Deus. E assim a virtude da humildade vai sendo alimentada e vivenciada por cada um de nós no nosso apostolado e na nossa missão. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos nesta Eucaristia ao Senhor que faça do nosso coração, do nosso apostolado, do nosso discipulado, da nossa vivência autêntica do Evangelho, faça de nós verdadeiramente humildes, para que sejamos configurados a Ele, que é manso e humilde de coração. E assim, na humildade,
possamos realmente transparecer a glória, não nossa, mas a glória do próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.